Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flores. Está começando mais um Todo Ouvidos. E que honra te ter aqui, você que já curte, que compartilha, que comenta, que manda recado para os entrevistados, que faz parte desse canal, que me ajuda a construir esse jornalismo catalisador de boas mudanças aos membros também. Muito, muito, muito obrigada. E bom, hoje eu vou escutar uma história que eu não vou dar muito spoiler, não. Vou deixar vocês aqui comigo escutando. Porque é uma história que realmente desafia a medicina. Eu posso dizer que até as coisas possíveis, né? Desafia o impossível. E a Daiane, ela vem contar essa história aqui, a história da vida dela, um pouquinho, né? Porque uma história de vida a gente tem que ter muitas horas, mas aqui a gente tem um tempo também para escutar elas com carinho. Daiane, seja muito bem-vinda aqui. Fico muito feliz de poder escutar e conhecer um pouquinho mais da tua história. Ela foi Ol- mandada por uma amiga sua, Nilsa. É sempre bom a gente ter uma amiga, né, que diz: Não, você tem que ir lá, tem que contar essa história. E agora eu quero escutar essa história, Daiane. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com todos e será um prazer compartilhar a minha história de vida. Eu espero que inspire a muitos. Olha, vai, tenho certeza. E Daiane? Me conta, antes de começar tudo, os sintomas, onde você reside, onde tudo começou, você estava morando com a sua família, como é a sua estrutura familiar, até para situar um pouquinho as pessoas. Sim, hoje eu moro em São Paulo, mas quando tudo começou, eu morava no Maranhão, em São Luís. Mas antes eu morava numa cidadezinha do interior chamada. Começou tudo lá em Bacabal. Uhum. E você morava com seus pais? Não, eu já era Já era casada, eu era casada? recém-casada. Quando tudo começou, eu tinha apenas 9 meses de casada. Eu tinha 20 anos de idade. Olha. Nossa, e sua irmã, você tem apenas uma irmã? Tenho uma irmã e um irmão. E eles são mais novos que vocês? Que você, os Sim, sim, eu dois? sou a mais velha. Sim. E a sua irmã, principalmente porque ela faz parte dessa história e vocês vão entender, você acompanhou a trajetória do nascimento dela, quando surgiu, como foi pra ti? A minha irmã, ela era o improvável, né? Minha mãe não queria mais ter filhos, já tinha parado entre mim e o meu irmão Glauber, mas ela tinha um propósito, a vinda dela nesse mundo, eu creio, hoje eu vejo dessa maneira, né? E quando eu tinha 6 anos, ela nasceu. Somos 6 anos de diferença. Três, e eu, 6 anos de diferença deles. E Daiane, conta pra mim que sintomas assim que você começou a sentir. No começo você percebeu como algo rotineiro, normal, tentou ir em médico, como foi? Bem, Milena, quando começou os primeiros sintomas, eu senti os meus pés inchados, né? Eu achava que era normal por conta do dia a dia, a correria, caminha para lá, vai para lá. No final do dia, os meus pés estavam bem inchados, bem gordinhos mesmos. Esse foi o primeiro sintoma esse. E eu não liguei, não me importei, achei que fosse apenas nada, algo rotineiro. E você E fazia daí, até perguntando desse inchaço, talvez você não uhum. percebesse nesse momento, mas como é que estava seu corpo? Você urinava com frequência? Você bebia água? Ou era uma rotina bem corrida, assim? Como que era essa Daiane? Olha, a Daiane era bem elétrica. Nossa, meus 18, 16, 17 até casar, eu era super ativa, esperta, não tinha um sintoma sequer, nada, nada que me fizesse ter algum alarme de algo que não estava normal no meu corpo, né? E quando eu casei, eu comecei a tomar anticoncepcional e muitos desses sintomas eu relacionei Hum. ao uso do medicamento, né? Só que mais para frente eu ia ver que não tinha nada a ver, mas eu era super ativa, me alimentava bem, comia bem, normal. E Era tudo muito silencioso. dos pés inchados você não ligou muito, mas depois começaram a surgir outros sintomas que te alertaram? Sim, meses depois eu comecei a fazer urina com muita espuma. Eu fazia xixi, subia assim, meiava o vaso sanitário
de espuma. Era como se tivesse jogado sabão e criado uma espuma muito grande. E eu Nossa. também relevei, Milena. Não achei. Isso tudo morando nessa cidadezinha, que mais para frente eu iria Uhum. mudar. Ignorei totalmente, porque se não era frequente. Não era todo dia, não era todo dia que os meus pés estavam inchados, não era todo dia que dava a Uhum. espuma no xixi. Então eu ignorei tudo, Mas você ignorei tudo. compartilhava com a sua família, olha, tá acontecendo isso, e alguém te orientava, nossa, Daiane, melhor ir no médico. Não, eu sempre vivi tudo sozinha, Milena. Tudo que eu vivi na minha vida, eu vivi sozinha, principalmente porque eu não queria levar preocupações. Né? O meu marido viu meus pés inchados, é óbvio, ele via, a gente convivia, e eu cheguei a mostrar para ele uma vez o vaso cheio de urina com espuma. E ele falou, filha, será que isso tudo é a medicação que tu está tomando? E a gente o tempo inteiro achando que era algo, mas que não tinha nada a ver. A gente nunca acha que é algo pior. E que momento você disse, agora eu preciso procurar um médico? Bem, aí eu estava nessa cidade, me mudei para uma outra, menor ainda, lá no estado do Maranhão. E lá eu comecei a vomitar, Helena. Tudo que eu comia, eu vomitava, era enjoo. E assim, era uma coisa frenética. Era comer, era beber água, eu vomitava. E começou a inchar os meus dedos, eu acordava, parecia que eu era uma japonesa, os olhos muito inchados. Foi nesse período que o Manuel, meu marido, falou assim: filha, será que você não está grávida? Vamos procurar um médico. E eu fui na mesma cidade fazer um teste de gravidez e nada, não deu. E levei até para o médico lá da cidadezinha, falando do que eu estava sentindo. Ele falou assim: olha, você é muito jovem, talvez seja o anticoncepcional. Até o médico, na época, não criou nenhum alerta. E aí foi quando pioraram esses sintomas de vomitar, de comer, de ter muito enjoo, que ele falou assim, filha, vai para a capital. Minha irmã mora lá, você vai procurar médico, ela vai te dar assistência, e lá você vai investigar o que está acontecendo, porque não é normal mais. Foi aí que acendeu o alerta, Milena. E aí você foi para a capital, como é que foi o atendimento? Eles fizeram exames em você? Bem, até chegar o dia D, digamos assim, Uhum. foram 2 meses até chegar o diagnóstico. Eu cheguei lá em São Luís. E eu fui em vários médicos junto com a minha cunhada, e eu tinha a impressão, eu não sei, mas eu tive essa impressão a princípio que, por conta de ser convênio, eles não queriam pedir tantos exames, né? Infelizmente, eu sei que isso pode acontecer, eu posso estar equivocada, mas eu tinha esse pressentimento. Não pediam exames mais profundos, eram muito razoáveis, eu nunca tinha feito um exame de urina na época, Nossa, e tudo era urina é muito. tão simples, né? É. E isso era tudo muito deduzido, ó, possa que seja. Talvez você é jovem, recém-casada, o seu corpo mudou. Inúmeros motivos que foram passando até chegar o dia que a minha cunhada chega à noite. Eu tinha 60 quilos, Milena. Quando eu casei, 60 quilos. Da noite para o dia, eu fiquei com 80. Nossa. E tudo 80 inchaço. quilos. Inchaço. E por incrível que pareça, eu não sentia que tinha diminuído a minha ida ao banheiro para fazer xixi. Eu não sentia, eu não percebia se era muito, se era pouco. Eu não percebi, mas eu já estava retendo muito líquido. Nossa. E estava ficando muito ofegante, cansada, sem fome. Ela fazia comida, eu falei, não estou com fome. E cada dia inchando. E meu marido, filha, pelo amor de Deus, vai ao médico. Eu falei, amor, eu já fui. E assim, chegou um nível desesperador que quando ela chega à noite, eu tinha saído, ela chega à noite e eu tô ali buscando o ar, tentando achar o ar. Eu não, já estava, meus pulmões já estavam congestionados de líquidos, né? Era tanto líquido que os pulmões começaram a absorver aquele líquido. E eu falei assim, por favor, Silvia, me leva no pronto-socorro, que eu tô passando muito mal. Aí foi assim, imediato. Chegamos no hospital, o doutor acredito que foi o próprio Deus que colocou aquele médico, e na hora que ele me viu, sem ter feito os exames, Milena, ele falou assim: isso provavelmente é sua função renal. E aí eu
sabe? Eu não sabia, a gente não sabia que existia doença renal, não sei, parecia que eu vivia num mundo Uhum. paralelo que Até você porque não acha que. não é sua obrigação, né? Você não é da área da saúde, mas ao ponto de você dizer para os outros médicos que tinham essa questão da urina, era possível eles pedirem pelo menos um exame da urina, né? Pelo menos esse médico. Exato. Uhum. E eu nunca tinha ouvido falar em alguém que fazia, que tinha problema renal, sintomas, né? Não, não convivia com pessoas do tipo assim. E aí fizemos os exames e eu já passando muito mal, já tinha feito até inalação. E aí ele chega e fala assim, Daiane, você precisa urgente fazer uma hemodiálise porque você está correndo risco de vida. Aí falou o meu potássio, o potássio, ureia, creatinina, tudo extremamente alterado, a ponto mesmo de ter uma morte súbita ali de tantas toxinas que já estavam no meu corpo. O meu rim, os meus rins praticamente já estavam falidos, já tinham parados de funcionar. Se eu estava fazendo xixi, era sem a filtragem. A filtragem mesmo dos rins já tinha cessado naquele instante. E foi assim, tudo muito rápido. Tipo assim, leva ela agora para a UTI, que ela precisa fazer a primeira diálise dela. Foi tudo assim, Milena. E Tudo no quando, estalar. como é que você reagiu, a esse momento de escutar tanta informação dos seus rins, do seu corpo? Você tá com isso, você tá com aquilo, agora com exames, como é que foi para você? Olha, eu sempre fui muito cabeça fria, só que nesse momento eu achava que também era superficial. Eu estava passando por aquilo, mas que no outro dia eu ia ficar boa. Eu não sabia o que era hemodiálise, eu não sabia o que era problema renal, nada. Como você falou, eu não tinha obrigação de saber, mas nem o entendimento básico eu tinha. E eu já estava ficando confusa. Era tantas toxinas no meu sangue que começou a me dar confusão também mental. Meio que as pessoas falavam comigo, eu ficava aérea, né? Eu lembro das coisas mais importantes, eu tenho lembranças, mas tem muitas coisas que eu não lembro que eu já estava confusa, confusa, totalmente. E eu lembro que o doutor me chamou, falou assim: olha, eu já tinha subido para internar, minha cunhada ligou para o meu marido para avisar todo mundo o que tinha acontecido, tal, que eu ia ser internada, ia fazer hemodiálise, que ninguém sabia o que era hemodiálise, e aí eu fui para o centro cirúrgico, o doutor falou assim: olha, nós vamos passar um catéter. Aí eu, tá bom, mas o que é catéter? Assim, eu perdida, assim, só queria que me fizesse respirar de novo, me trazer a Daiane de antes, né, que estava sem energia, pálida, também comecei a perder urina na minha, sangue na urina, que tudo isso, a função renal contribui. E aí passaram o cateter, foi meu primeiro cateter, já foi com cateter e é só uma anestesia local, uma dor tremenda, uma coisa horrível. Se tem alguma dor pior do que passar um cateter, eu acredito, só se for para ter filho. Mas é uma dor insuportável, seu pescoço fica totalmente imóvel. E aí passaram esse cateter e já fui para hemodiálise. Eu estava com 20 quilos a Não. mais de líquido, né? Era líquido que estava no meu corpo, impedido de eu respirar, o coração ofegante, minha pressão arterial estava super alta, então tudo foi muito ligeiro. Já fui para a minha primeira hemodiálise, passei muito mal ali naquele momento. Minha pressão, que estava alta, caiu de vez, entendeu? A minha primeira hemodiálise, eu tenho essa lembrança. Eu fui sugada, parece que me sugaram, e de fato a hemodiálise é para isso. O líquido que está no seu corpo é retirado, é filtrado, né, o seu sangue, e foi muito dolorido. Para mim foi um choque, porque eu nunca nem. A gente via pessoas que falaram que enfrentaram doenças assim, assado, cozido, e a gente mesmo está passando por isso, você não se vê, né? Como eu te falei, para mim aquilo ali no outro dia eu ia ter alta e ia embora para casa. E como é que estavam as pessoas no seu redor? Você tem essa lembrança? Olha, 2 dias depois meu marido chegou.
Ele morava, a gente morava numa cidade longe, ele tinha as responsabilidades dele naquele lugar que ele não poderia sair e largar. Ele tinha que esperar outra pessoa chegar e ficar no lugar dele. Ele chegou junto com a minha mãe, né? A minha mãe ficou em casa, ele já foi me visitar. Chegou lá, a gente chorou, a gente ficou emocionado com tudo dele me ver com aquele cateter, aquela coisa de ver uma Daiane que ele não conhecia, né? Nunca tinha visto e nunca imaginava ver, ainda mais 9 meses de casados, a gente estava, digamos assim, na nossa lua de mel, a gente estava se conhecendo, né? E ele me ver naquele estado já sugada, porque eu fiquei sem voz, a hemodiálise sugou tanto o meu líquido, a primeira, que eu fiquei sem voz, fanha, fraca, super debilitada, anêmica, e foi um choque, assim, extremamente chocante. E aí saiu, ele foi buscar minha mãe. Eu acho que o que eu vou te falar agora, sem dúvida, me tornou o que eu seria mais para frente, né? Eu acho que aqui para você é a segunda vez que eu falo em público sobre isso, né? Porque eu nunca gostei de falar da minha condição, né? Assim que eu descobri, eu não chegava falando, olha, eu sou isso, eu faço hemodiálise, eu preciso disso, não. Eu não queria que a minha condição chegasse antes da minha capacidade, da Daiane pessoa como ser humano. Porque quando a pessoa descobre que você tem algo, geralmente elas querem te poupar. Ah, ela está doente, não deixa ela fazer isso. Então, eu estou compartilhando com vocês algo que a minha família não sabe de detalhes, porque eu não queria ser dor para eles. O tempo inteiro eu quis ser força. E o que fez essa Daiane, né? Que em vez de querer ser dor, de se vitimizar, ai meu Deus, eu não aguento, eu estou sofrendo, mamãe. Foi essa situação que eu vou te contar aqui agora. Eu lembro que na minha segunda hemodiálise, meu marido saiu, ele não poderia ficar comigo lá na UTI, ele falou, filho, eu estou indo buscar a sua mãe. Eu falei, tá bom, meu bem, vai lá. E eu fui para a diálise, segunda diálise. Ia tirar mais uns 10 litros, porque eu ainda estava muito ofegante. E aí, quando eu saio da hemodiálise, eu venho descendo assim numa rampa, numa cadeira de roda, junto com o enfermeiro, e eu vi o meu marido chegou primeiro, a minha mãe vinha atrás, caminhando. E eu só lembro que quanto mais ela se aproximava, eu vinha perdendo as minhas forças. A diálise foi tão profunda naquele dia que eu desmaiei na cadeira de rodas vendo a minha mãe chegar e eu ouvindo os gritos dela: socorro, socorro, alguém que ajuda a minha filha. Ela está passando mal, e meu marido lá também, eu não lembro da reação dele, que homem é mais durão, mas a minha mãe começou a gritar: socorro, socorro, alguém ajuda. Sabe, a minha mãe ter chegado a primeira vez e me olhar e me ver desmaiando, ela imaginou que eu poderia estar morrendo, que ela estava perdendo a filha dela, né? E essa situação me fez, essa Daiane, quando eu me recobrei assim, eu falei assim, meu Deus, eu não quero ser dor para minha mãe, não quero ser dor para meu marido, mais dor ainda, né? Porque eles já estavam sofrendo. Eu não quero, se depender de mim, Daiane, eu não vou ser dor, eu vou ser força, né? Eu vou ser força. E mesmo eu naquela situação, com cateter, o pescoço duro, inúmeras picadas de baixo acesso, que sempre foi muito fina as minhas veias, eu sempre estava ali sorrindo. A minha mãe olhava assim, não é possível, Daiane. Não, mamãe, vai dar certo, vai dar tudo certo, creia. Sabe, era uma força que não vinha de mim. Embora eu tenha me revestido dela, não, eu vou ser força, mas não vinha de mim, porque a minha vontade era o tempo inteiro chorar, meu Deus, para eles mesmos, mamãe, eu não aguento mais. E eles nunca me viram nessa situação de murmurar, de chorar pelo que eu estava vivendo naquele momento, Milena. E Daiane, quando a tua irmã te viu? Olha, minha irmã tinha 14 anos, 12, 14 anos. Ela, ela e o meu irmão, eles olhavam assim e falavam, mano, eu não acredito que você está passando por isso. Né? A gente primeiro se comunicou por telefone, né? E eu fiquei um mês internada,
para tentar entender o porquê que eu tinha perdido a minha função renal, né? Porque quando a pessoa perde a função renal, tem alguma segunda doença, a primeira doença existe, né? Que me levou a perder a função renal. Então, quando por telefone que a gente conversava, ele chorava, eu também ninguém tinha dimensão, Milena. Não imaginava que era uma doença crônica, que eu ia ter que aprender a viver com aquilo pro resto da vida. E nem eu. Até então, internada, ninguém tinha chegado e falado para mim assim: olha, você tem uma doença crônica, é para o resto da vida. Você vai precisar fazer um transplante. Não. Até então era tudo muito assim. Acho que até os médicos esperavam que as diálises pudessem fazer com que os meus rins voltassem ao normal, né? Então, eles foram me ver muito tempo depois, que também moravam longe, não moravam na mesma cidade que eu. E E, a... e nesse Posso falar? processo, tem a porcentagem que eles disseram do funcionamento dos seus rins, ou não estava funcionando nada? Não, não, já parou. E por incrível que Nossa. pareça, eu comecei a fazer hemodiálise, eu já parei de fazer xixi ali. Eu já parei de fazer xixi, não saía nenhuma gota sequer. Na minha primeira hemodiálise, os rins pararam de vez, e de fato era uma doença já em estágio totalmente avançado. Quando o doutor chegou para mim lá naquela época, olha, Daiane, a gente tem uma solução. Os seus rins estão totalmente parados, eles não estão mais filtrando, não estão mais produzindo nenhum hormônio. Você vai ter que fazer hemodiálise e ir para a fila de transplante. Né? Ele já chegou falando para a fila de transplante. E nesse período ainda, eu estava investigando a causa e o diagnóstico. Né? E o diagnóstico foi mais impactante ainda. Né? Mais impactante ainda, porque você também não espera nem sabia do que se tratava, né? Ele chegou e falou assim: olha, daí nós descobrimos, fizemos uma bateria de exames e números para saber se era diabetes, alguma doença hereditária, mas era uma doença autoimune, né? Uma doença que se chama lúpus. O lúpus foi que provocou a minha nefrite, a nefrite crônica, a nefrite lúpica, e o lúpus, para quem acho que muitas pessoas já têm um pouco de conhecimento, né? O lúpus é uma doença autoimune, que é o próprio organismo que foi feito para me defender, ele se torna o meu inimigo. Ele não me protege mais, e foi o que aconteceu. O meu corpo foi, atacou meus rins e aí parou de vez, foi falência, não funcionava mais. Por pouco, eu não cheguei mesmo a óbito, né? Se não fosse aquele médico ali no pronto atendimento e totalmente direcionado por Deus, ter guiado e já imediatamente ter feito a hemodiálise. Então, dali, quando eu tive o diagnóstico do lúpus, começou outra batalha, que seria tratar a doença, porque ela estava totalmente ativa, porque o lúpus, volta e meia, ela está ativa, volta e meia, ela está inativa. É assim que o lúpus funciona. E ela estava muito ativa. Além disso, dela estar atacando os meus rins, eu estava com anemia hemolítica, né? Que é outro tipo de anemia provocado pelo lúpus. O meu corpo, o meu organismo estava destruindo os meus glóbulos vermelhos. Nossa. O seu sistema já, Então, o seu corpo já atacava seu próprio corpo, né? isso. E ainda mais essa anemia. Você tinha uma alimentação adaptada também nesse período? Sim, eu já comecei a fazer uma dieta totalmente sem potássio, né? Que o potássio também vai para a corrente sanguínea, sem sal, para não reter líquido, sódio, tudo mais. E a quantidade de líquidos. Ali do hospital mesmo, eu já comecei a ingerir apenas 800 ml de líquido diário. Era Não. só aquilo que eu podia ingerir. E era assim, se fosse comer uma laranja, tinha que tirar, e nem podia, porque laranja tem muito potássio, mas se eu fosse comer qualquer fruta que tivesse líquido, eu tinha que tirar daqueles meus 800 Nossa. ml de líquido diário. Então, assim, foi muito horrível para quem ama, né? Não vou dizer que amava, porque até hoje eu amo,
amo comer, sou doceira, amo fazer meus doces, meus bolos, comida. E você trabalha com isso, né? Eu continuo, eu trabalho com isso hoje. Então, naquela época ali, tem esse diagnóstico: você não vai mais poder comer, você não vai mais poder tomar açaí, que tem muito potássio, você não vai poder comer isso, aquilo, outro. Meu Deus do céu, tudo mudou, tudo virou de cabeça para baixo. A E, minha e, vida, e a minha você rotina. entendendo tudo isso já é muito difícil. A doença autoimune, eu acredito, que tem muita ligação também com a saúde mental. E como você tava assim, quando saía todo mundo, ficava só você, como você se sentia? Sim, a Daiane, quando estava sozinha, era a Daiane que orava muito e chorava, porque eu não chorava na frente dos meus familiares, não chorava, Milena. Eu era a alegria em pessoa com eles, era a esperança viva quando estava com eles, mas quando eles iam embora, que eu sabia que eles estavam sofrendo, que eu não quero desabar na frente da minha família, o que vai ser de mim agora, o que vai ser do meu marido, eu não quero que o meu marido sofra por isso, sabe? Eu falo até hoje para o meu marido: amor, eu não importa que eu sofra, contanto que vocês não sofram. Eu não sei se isso tem algo que se explique, né? Mas eu sempre fui esse tipo de pessoa. Eu não consigo ver ninguém sofrendo perto de mim, né? Mas quando eu estou sofrendo, eu consigo ser força, mas quando eu vejo alguém sofrendo perto de mim, eu disse: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Para mim, que só eu suporto sofrer. Para mim, minha família não precisa sofrer, não precisa passar por isso, entende? Não sei se tem alguma explicação, mas essa é a Daiane que se criou naquele dia que viu a minha mãe gritando por mim. Né? Ali nasceu uma Daiane que eu acredito que se fechou para não mostrar a dor dela, principalmente na saúde, né? Posso até mostrar minhas dores de outras maneiras, mas quando se refere à saúde, eu não demonstro para eles o tamanho da minha dor. Eles sabem isso hoje, eles sempre souberam, percebiam que era uma força que eu tinha, que não vinha de mim, mas que eu não demonstrava as minhas fraquezas para eles em momento algum. Mas a Daiane era isso, no oculto. Ela chorava, ela ficava perdida, e porque a gente não entende, né? Você quer entender, você quer compreender porque meu Deus, eu não mereço, tal. Vem muitas coisas na mente. Nunca fiz terapia sobre isso, né? Nem na época não se falava tanto. Mas acho que eu consegui sozinha com a ajuda de Deus mesmo, posso dizer E assim. acredito que é a sua essência também, mas tem uma questão, eu também tenho um pouco disso, da nossa busca de ser a filha perfeita, né? A filha boazinha, e a gente fica tudo Sim, pra gente, guarda tudo pra gente, e esse isso, guardar vira sintoma no nosso corpo. É o nosso corpo avisando que talvez a gente não aguente tanto assim, né? E mesmo sim, assim a gente tenta esconder. E talvez você, talvez ainda com o tempo, vai entendendo que as pessoas que estão do teu lado, que você ajuda, elas também estão dispostas a ajudar. Que demonstrar a sua dor não é sinônimo de fraqueza, mas demonstrar a tua coragem, elas também te admiram por isso. É tudo parte de ti. Você venceu porque você teve coragem também de vencer através da sua fé. Mas não se permita guardar para você, porque eu tenho certeza que as pessoas que te amam estão ali para te escutar também. É difícil a gente soltar, né? Mas sim. quando a gente solta, a gente vai tirando o peso dos nossos sintomas aos poucos, né? Mas é difícil entender mesmo, porque a gente quer guardar pra gente, né? Quer proteger todo mundo, né? É, mas é Quer difícil proteger. entender. E falando um pouquinho até dessa tua fé, porque agora você está na fila do transplante. Creio que já com urgência, né? Que eles te botaram na questão. Não estava ainda na fila do transplante. Na época, É. na época eu já estava na fila do transplante. E Na creio que você época já eu já estava com urgência, né? Porque como já não tinha nem funcionamento, não tinha não, porcentagem. e não estava na fila de preferencial. Não Nossa. estava. Não, porque eu era jovem e Hum. tinha outras pessoas que tinham prioridades, né? Dependendo do problema, existem pessoas que estão precisando por conta do diabetes, ela perdeu
a visão, precisa fazer também o transplante, como chama? De O córnea? pâncreas, pâncreas, córnea e rim, transplante triplo. Nossa. E eu não estava. Eu lembro que a minha numeração do transplante era mil e tralalá. Era muito longe, eu não fui priorizada. Logo nos primeiros anos, eu fui priorizada 8 anos depois, né? Para mim ser transplantada, Milena, durou 12 anos de espera. Foram 12 anos que eu fiquei na fila de transplante, 12 anos que eu fiz hemodiálise, e nesse período de 12 anos, até chegar o dia do meu transplante, eu fiz exame com a minha mãe, com o meu marido, com o meu irmão, com a minha irmã, só que a minha irmã eu não fiz porque ela tinha 14 anos, ela era muito jovenzinha, não podia. E tinha que ter um filho, principalmente mulher. E o meu pai não podia, ele tinha uma doença que não permitia. Fiz os exames de compatibilidade com parentes distantes, e ninguém foi compatível. Ninguém nem se aproximava, nem tipo assim, tinha uma porcentagem. Olha, você é 50% compatível com a Daiane. Nem isso. Mas por que que eu cheguei nesse nível de ser intransplantável? Foi essa fala que eu ouvi do médico. Daiane, você chega a ser intransplantável. É quase impossível achar um doador para você na fila de transplante. Era impossível. Tanto é que eu fiquei 12 anos, Milena, na fila de transplante e nunca fui chamada. E Nunca. Daiane, Ó, nesses 12 anos, você. Como era a sua rotina? Até para as pessoas entenderem, porque você não conseguia fazer muita coisa também. Porque cansava, era ofegante. Como era a sua rotina? sim, minha rotina é como eu te falei, eu sempre me esforçava para estar bem o máximo. Eu tinha hemodiálise a cada 3 dias, dia sim, dia não, 3 vezes na semana. Eu ia, ficava 4 horas lá fazendo a hemodiálise, saía super cansada, exausta, tava deitada, mas parece que tinham me sugado tudo, né? A hemodiálise, ela tem o seu bem, mas ela, assim como ela filtrou e tira as toxinas, ela tira tudo que tem de bom também em você. Não há essa separação, né? De tirar Nossa. o que não é bom. E eu vivia normal, vivia praticamente normal. Aonde eu chegava, as pessoas não diziam, elas suspeitavam, porque eu também não chegava dizendo o que eu tinha. Elas suspeitavam que eu tinha algum problema de saúde, porque eu sempre queria estar bem, eu queria sempre estar mostrando que eu estava bem. E na minha casa eu conseguia fazer os meus afazeres domésticos normais, tinha as minhas debilidades, com certeza. Eu chegava da hemodiálise, eu dormia para me recompor. Quando eu acordava, parecia que eu nunca tinha ido para a hemodiálise. Era bem isso. Eu tinha que descansar para poder ter a minha rotina novamente em dia. E a minha pressão também era super baixa, isso também me incapacitava um pouco de fazer alguns afazeres. Ela me afetou bastante nesse sentido, E eu acredito entende? que para quem está na fila de transplante, porque não sabe que momento podem ligar para você. Então, Uhum, causa uma ansiedade também de espera. Quando que eu vou poder. E no seu caso foram anos. E você estava falando que também você teve a ajuda de Deus, né? Teve a sua fé. uhum. E você foi persistindo na sua fé? Ou você às vezes chegava a duvidar: meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa que eu não quero? Você tinha medo? Bem, você chegou num ponto que essa parte aí a Daiane não conseguiu vencer. Não consegui. Devido a tantas falsas esperanças, tantas expectativas que eu criei, toda vez que vinha um familiar fazer o teste de compatibilidade para a gente fazer o transplante, e toda vez era assim, não é dessa vez. Você tem outro familiar para a gente fazer o teste? Eu perdi totalmente a minha esperança, Milena. É uma coisa que eu falo
com os pés no chão firme, que eu perdi a minha esperança. Eu não tinha um grão de mostarda sequer de fé para me transplantar. Eu poderia ter fé para muita coisa, mas que eu conseguiria um doador vivo ou de algum cadáver, eu não tinha nenhuma expectativa. Tanto é que meus familiares, meu marido vinha conversar comigo, filha, o transplante, eles não vinham mais porque era um assunto que para mim não acontecia mais. Eu não queria mais falar sobre isso, porque eu não queria me iludir, eu me bloqueei, sabe? Eu queria me proteger, dessa vez eu queria me proteger de não sofrer mais ou criar grandes expectativas, como eu criei das outras vezes, criei tanta esperança, meu Deus, eu vou sair da hemodiálise, eu vou poder viajar, eu vou poder me mudar de cidade, que eu não podia, né? Quem faz tratamento de hemodiálise é dia sim, dia não podia nem viajar para outra cidade, porque eu tinha que ir lá na outra cidade, nem que fosse para passear, tipo assim, vou visitar minha mãe. Eu não podia nem isso, né? Então eu me bloqueei. Não quero mais transplante, não quero falar mais sobre isso, não tem mais ninguém da minha família para fazer o exame, então para mim está descartado, E né? você E até tinha comentado que quando começou a doença, você tinha apenas 9 meses de casada, estava vivendo ali aquela lua de mel de conhecer um ao outro. Você se sentia de alguma forma, claro que não tem culpa nenhuma, mas você se sentia culpado de alguma forma de estar doente? mas sim, sim, eu me culpava. Eu falei, onde será que eu errei? Onde foi que eu não me cuidei? É porque ou então assim, de não se achar merecedora do que estava vivendo. Eu sei que não existe merecimento por estar doente, mas eu me olhava assim e falava assim, meu Deus, por que eu? Né? Porque eu, mas eu via o meu marido sofrendo, principalmente ele, porque a minha mãe, meus irmãos moravam longe, né? Mas o meu marido que convivia comigo, de ver ele não avançando na profissão dele, não seguindo em frente, aquilo me fazia muito mal. Meu Deus, eu estou totalmente empacando o meu marido de crescer, de ir para frente, porque ele não podia, ele tinha o tempo inteiro estar cuidando de mim, em alerta, né? Por quê? Eu usava o catéter, volta e meia eu tinha infecções, começava a passar mal, ele tinha que sair de onde ele estava e me levar para o hospital. Quantas vezes eu tive infecções urinárias? Eu mesma sem urinar, eu tinha muitas infecções urinárias, porque mesmo sem urinar, a bexiga está ali, né? E os restinhos de muco, de secreção que fica ali, fazia com que proliferasse bactérias. E eu tinha infecções urinárias com sepse a ponto de morrer, e aí eu tinha que sair de onde ele estava e ficar comigo dias internada, sabe? Ele tinha que sair lá do hospital onde eu estava internada e ir para o trabalho dele. Meu Deus, isso para mim me afligia tanto, mas ele não percebia. Ele não percebia. Ele, não, amor, vai dar certo, vamos vencer mais essa, né? E tantas outras vezes que eu me senti mal, quando eu começava a sentir alguma coisa, um calafrio, uma dor, uma aquilo, eu ficava me segurando até a última hora, Milena, para não ir para o hospital, porque eu não queria dar trabalho para o meu marido, entende? Eu queria resguardar ele, mas quando eu já ia, já era passando muito mal, né? Teve um caso que eu descobri uma doença que ela é rara, que se chama linfangiectasia. Eu comecei a vomitar muito, diarreia, eu vomitava um muco escuro, muito feio, muito estranho, e ali foi a pior, acho que foi a minha segunda pior internação. Eu fiquei um mês internada nesse período. Eu comecei a fazer alimentação parenteral, porque eu não conseguia, tudo que eu comia eu vomitava, e tinha que descobrir a causa do problema, né? E era a linfangiectasia, que é quando é um problema que na drenagem dos linfas, ele não absorve mais, ele não consegue mais transportar as gorduras. Eu não sei nem explicar muito detalhadamente do que se trata, mas era algo que eu não poderia mais me alimentar com proteína e gordura naquele momento, Meu né? Deus. Era como se os linfas que drenam não estava drenando.
não estava drenando, estava ficando ali, né? E aí eu lembro que eu fiquei um mês, e toda vez que meu marido saía, que ele vinha me ver, ele não podia nem ficar, porque eu fiquei numa semi-intensiva, né? Eu fiquei numa UTI, no outro tipo de UTI, mas que ele também não poderia ficar. E ele ia embora, meu Deus do céu, o meu coração se partia por ver ele mais uma vez com a Daiane doente, com a esposa da Daiane doente naquela situação. A minha maior dor, sem dúvida, de tudo isso que eu vivi nos 12 anos, foi ver o meu marido passando por aquilo junto comigo. Embora ele não demonstrasse Os seus também que pais, estava eles, sofrendo. eles moravam perto de você? Não, meus pais, eu já estava em São Paulo, eu já estava nesse Já- período, já tinha me mudado para cá, para São Paulo, e eles estavam e continuam morando no Maranhão, né? Muito longe. Eles não podiam Ah, estar frequentemente aqui porque eles tinham o trabalho deles. Então foi o meu marido que nossa! segurou E tudo creio que. comigo. E aí, nessa mudança para São Paulo, não sei se você conhecia mais gente, mas é outra cidade maior, e aí você tem que enfrentar adaptação. É claro que talvez tenha mais possibilidade de tratamento médico, né? O que provavelmente ajudou, mas você realmente estava ali meio que sozinha e dependente do seu marido. Totalmente, né? Nós viemos para cá justamente porque, com certeza, era uma melhoria que a gente estávamos buscando lá onde nós estávamos. Eu não engordava, eu só passava mal, eu não sei o que tinha de errado, mas a gente sabia que precisava de um lugar que pudesse me dar uma assistência melhor, né? E foi o motivo pelo qual nós viemos para São Paulo sem ninguém, só eu e meu marido, a vida inteira, os 20 anos de casado que a gente está. Foram idas e vindas de hospital e ele apenas, né? Às vezes que a minha mãe vinha depois ou a minha irmã, era quando eu já tinha tido alta, que elas vinham ficar comigo em casa, né? Então foi o meu marido que segurou tudo comigo, né? Que esteve lá o tempo inteiro segurando a minha mão e, e eu sou muito grata por essa parte, né? Porque infelizmente a gente vê que muitos homens ou mulheres abandonam os lares quando nem tudo vai bem, né? Eu sou E muito isso é grata ao uma meu prova marido de por isso. amor, né? Sim, Realmente você perceber que tá ali com a pessoa certa, né? Que eu tenho certeza que você não abandonaria ele, sendo ao contrário, mas homens, a gente tem mais dúvida porque é o que acontece às vezes, né? A gente é exato. surpreendida por eles não quererem continuar, mas olha que exemplo lindo, né? De prova de amor mesmo. E Daiane passou Sim, esses 12 anos, que a gente tá falando muito rapidamente, porque 12 anos são 12 anos, né? sim, Se enfrentou sim. muita coisa. Mas que momento chegou a vez da sua irmã fazer o teste de compatibilidade? Bem, foi quando eu começou numa internação novamente. Só Só tragédia. Foram 12 anos com muitas histórias tristes. E aí, eu comecei a sentir muita dor na minha perna direita. Muita dor, muita dor. E era uma dor persistente, ela não passava por nada. E aí eu fui no ortopedista e fiz a tomografia. E ele pediu o raio-x, a tomografia e tal. E ele falou assim para mim, com essas palavras: a cabeça do seu fêmur está morto, Nossa, estragou. E aí eu falei assim, mas como assim, doutor? Não sabe sem entender. Como é que estraga a cabeça do meu fêmur? Como é que apodreceu? Como é que está morto? Ele disse, você está com uma necrose na cabeça meu do seu Jesus. fêmur. Necrose. A cabeça do meu fêmur, ela é necrosada, ela continua necrosada, não tem como mudar isso, mas eu precisei fazer uma cirurgia para colocar uma haste e 3 parafusos para tirar o peso do fêmur, né? Digamos assim. O que foi colocado foi para poupar o meu fêmur de me dar força, né? De ter suporte para me continuar andando. Aí, nessa E isso cirurgia, é tudo consequência do lúpus. isso foi do lúpus e por conta do lúpus, porque o corticoide que eu uso pro lúpus que provoca necrose na cabeça do fêmur, Nossa. tá? Provocou, né? Então, sem dúvidas foi o lúpus. E aí, na internação, eu fui
tratar eu fiz a cirurgia da cabeça do fêmur, estava internada. No outro dia, eu comecei a passar mal. A enfermeira estava passando um soro. Aí eu falei assim, enfermeira, já com a minha voz querendo desfalecer, enfermeira, o que você está botando na minha veia? Porque eu estou sentindo o meu coração mudar de batimento. Meu Aí Deus. ela falou assim, nada, Daiane, é só soro? Falei, não, eu estou passando muito mal. E eu fui querendo desfalecer. Ela, o que você está sentindo? A máquina não está dizendo nada. As máquinas, os aparelhos não estavam apitando. Eu estava na UTI, era meu segundo dia de alta da cirurgia da necrose. Aí ela, daqui a pouco a máquina começa a apitar, Milena, pi, 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 pi. Aí eu só vejo todo mundo correndo com um carrinho, que é o carrinho de primeiros socorros para quem está tendo uma parada cardíaca. E eu tive um princípio de infarto, né? Eu tive um princípio, foi muito ligeiro o socorro delas, que eu não tive um infarto, né? Não cheguei a ter, foi um princípio. E ali foi outra batalha. O que era para me ter saído com 7 dias, por conta da cirurgia da necrose do fêmur, eu fiquei um mês internada. Um mês internada. E aí eu fui fazer o cateterismo, já estava até de alta da cirurgia da cabeça do fêmur, já estava fazendo fisioterapia e Nossa, você tudo teve mais. que fazer o cateterismo. Fiz o cateterismo para descobrir se tinha alguma veia tal, entupida, e tinha vasinhos entupidos, que ainda assim o meu coração ele criou meios para continuar os batimentos normais, que não precisasse eu fazer nenhuma cirurgia ou colocar qualquer coisa no meu coração, né? Só que o motivo pelo qual eu tive esse princípio de infarto era por conta já da hemodiálise. 10 anos fazendo hemodiálise, o meu coração já estava um pouco maior, né? Tanto bombear, ele foi feito para bombear o tanto de sangue que a gente tem normalmente, né? Mas quem faz hemodiálise, principalmente no meu caso, que não urinava, volta e meia eu ficava com 5, 4 quilos a mais de um dia para o outro, porque eu me alimentava, comia, às vezes sábado e domingo que eu não dialisava, eu ganhava, às vezes eu era rebelde, eu não bebia só 800 ml de líquido, bebia mais, né? Quem que ia suportar aquele dia que eu chutava o balde e bebia mesmo, comia o que tinha na frente, você já estava naquela situação, você não podia nem comer, então tinha dias que eu extrapolava. Então o meu coração começou a crescer, ele estava bombeando mais sangue do normal e o coração é o músculo, ele começou a inchar. Então, um dos motivos pelo qual eu tive aquele mal súbito era o meu coração dando sinais que, que por pouco tempo eu não ia suportar mais aquele tempo de hemodiálise. Né? Existem pessoas que ficam anos e anos na fila de transplante, de hemodiálise, fazendo hemodiálise, mas chega um nível que o seu corpo começa a falhar. Né? Você tem um período para estar passando por aquilo. E quando eu tive alta, né? E Me recuperei. nessa alta você também teve que fazer fisioterapia, teve que fazer aos poucos para voltar a andar, Sim. outras fisioterapias. Você teve, até permita-me perguntar, de certa maneira, pesadelos com o Não, hospital, barulho, te dava alguma coisa? Gatilho? não, não, Não. não, 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 nunca Tá. tive. Mas Nunca a tive nesse fisioterapia você sentido. teve que fazer. Tive que fazer, fiz por 3 meses e voltei a andar normalmente, Uhum. né? Hoje eu convivo com a cabeça do fêmur ainda necrosada, mas não sinto mais dores, né? E o coração também, o coração foi só aquele dia mesmo que eu tive É um esse mal susto. súbito, mas foi um alerta, o coração, graças a Deus, Uhum. porque eu digo que foi graças a Deus por eu ter tido esse mal súbito lá na hora, porque quando eu tive alta, eu voltei para a minha clínica que eu faço hemodiálise, aí a doutora chegou, ela não me via há muito tempo, era uma doutora-chefe, ela falou assim, Daiane, você ainda aqui, você nunca transplantou, menina? Eu falei, não, doutora. E eu soube que você passou por uns problemas esses dias, né? Eu falei, foi, doutora, passei, né? Ele conta, tal, a gente conversou um pouquinho. Ela falou assim, Dai, você não quer tentar novamente? Eu vou te encaminhar para um médico muito bom e quem sabe ele pode te ajudar, né? Eu não sabia se tinha outros métodos,
né, Uhum. algum tratamento, mas eu falei, tá bom, doutor, eu vou sim, eu vou pelo meu marido, eu falei para ela. Porque por mim, Milena, eu não iria mais gastar um pingo de energia para mim estar atrás de transplante. Fui, graças a Deus que eu fui, que eu não neguei, ela me deu um encaminhamento e eu só poderia ir a esse médico com esse encaminhamento. Fomos eu e meu marido na primeira consulta, né? Aí o médico super gentil, educadíssimo, eu explico, Daiane, vamos te priorizar. Foi nessa época, Milena, que eu fui priorizada na fila do transplante. Eu já estava com 10 para 11 anos de hemodiálise. Daiane, você não vai mais aguentar muito tempo. Ele falou assim, você já tem quase um princípio de infarto, necrose na cabeça do fêmur, uma linfangiectasia, anemia hemolítica, inúmeros infecções. Vamos te priorizar. Aí ele pediu um exame para ver como é que estava o meu painel. Ele disse, seu painel é muito impossível de a gente achar um doador vivo, de cadáver. Era impossível. Foi ele que falou para mim, que eu era intransplantável. Ele falou, Daiane, é impossível a gente achar um doador. Você é praticamente intransplantável. É impossível Nossa. a gente achar um rim para você. Imagina, eu ouço isso, a minha esperança vai para onde? Sem esperança, não tinha mesmo. Sem fé, sem nada. Eu me bloqueei. Ainda bem que eu me bloqueei, porque alguém estava crendo por mim, né? Alguém desde os 14 anos estava crendo por mim. E ela, nessa época, dias antes, ela falou assim: Mana, tu vai nesse médico? Fala para ele que eu quero fazer o exame. Fala para ele que eu quero fazer o exame. Aí eu olhei para ela assim, no telefone. É, eu Ela vou já estava com pedir quantos anos agora? 24. 24. 24. Eu olhei torto para ela, minha irmã. Eu falei, menina, eu vou pedir, mana. Pelo amor de Deus, não vem falar isso para mim, mas eu vou pedir. Só porque tu tá falando, eu vou falar para ele. Aí ele chegou e falou assim para mim. E se ele não tivesse perguntado, Milena, eu não ia pedir o exame de sangue para ela. Mas ele perguntou assim, Daiane, mas você não tem outro parente, alguém para fazer o exame com você? Aí eu fiz uma cara feia e falei assim, doutor, tem. A minha irmã, ela pede para fazer esse exame já há muito tempo, né? Só que ela não podia, agora ela tem 24 anos, o que, que o senhor acha? Aí ele perguntou, ela tem filho? Eu falei, não, doutor. E nem quer, ela não quer ter filhos. Ele disse, vamos fazer esse teste só para a gente tirar a dúvida. Eu falei, pois bem, pelo menos ela vai parar de me encher a paciência. E aí fomos, ela morava no Amapá, e veio para São Paulo para fazer esse teste comigo nesse dia. Fizemos, demorou um mês mais ou menos para a gente ter o resultado. Ela veio para cá, colhemos, e a gente chegou no dia, né? Ela super esperançosa. Meu Deus, se queria ver uma pessoa esperançosa, ela era ela. E eu, o oposto. Ela vinha falar, ai, mano, eu não vejo a hora. Eu falo, não, mano, não, nem vem falar nada comigo, mano. Bora chegar no dia lá. Eu não queria criar nenhuma expectativa. De fato, não criei expectativa alguma. E eu fiz com o meu marido e com ela, só para tirar novamente prova do zero, dos 9 com o do meu marido. E aí chegamos lá na consulta. Ele, e aí, como é que vocês estão? Ele já sabia a resposta, e aí ele fala assim: olha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Aí eu, doutor, fale a ruim logo, por favor. Aí ele, então, infelizmente, o seu marido não é compatível a você, mas a sua irmã, ela é idêntica a você. A sua irmã é o seu anjo. Ele falou com essas palavras, Milena. Ele falou que a gente era idêntica. Sabe o que é? Não é 50% de compatibilidade. Idêntica. A gente era 99,9% compatível. E eu ouvi aquilo do médico, a sua irmã é o seu anjo. Para mim, eu ganhei tudo naquele dia, porque o médico é muito racional, é muito ciência, né? Uhum. E ele falando ele com as próprias palavras, dizendo que praticamente foi um milagre, e de fato eu vejo que foi o próprio Deus, né? Que preparou a minha irmã desde os 14 anos, que ela falava para o meu marido, eu vou doar o rim para a Daiane.
quando ela foi casar, ela falou assim: olha, tu quer casar comigo mesmo? Porque eu vou ter que dar um rim para minha irmã, porque ela não ia poder ter filhos, né? Se ela me desse um rim, ela ia poder até engravidar no futuro, mas seria mais complicado. Aí ele disse: não, por favor, você pode fazer o que for para salvar a sua irmã. Então ela creu por mim, Milena, sabe? Eu falo isso para todo mundo. A minha irmã, ela creu por mim, porque eu não tinha fé, eu não acreditava, eu me bloqueei para essa parte da minha vida e ela creu. Ela fez os votos dela com Deus, que ela acreditava e foi tudo perfeito, sabe? Foi assim algo muito genuíno. E eu falo também que embora eu não tivesse fé e nem esperança, mas a misericórdia de Deus por nós, ela transcende a minha falta de fé, transcendeu a minha falta de fé e falta de crença, porque a misericórdia dele é muito maior, né? E ele faz não porque a gente merece, ele faz porque a gente quer, porque ele quer. Então, eu vejo que a minha história, ela se resume a isso: E, co- misericórdia e amor. e como foi depois do transplante? Porque tem aquele medo também. Ai, será que vai dar certo? Será que eu vou me É, adaptar? Como é que foi quando você uhum. percebeu que estava se adaptando? Bem, o medo veio, porque eu falei, meu Deus, na hora, se não der certo o transplante, que pode acontecer, né, de não dar certo, e a minha irmã perdeu o rim dela, que estava saudável dentro dela, e vir para mim não dar certo, não funcionar. Mas o doutor falou que na hora que fez a cirurgia, que fez a ligação lá do rim, bexiga, uretra, tudo, já começou a ter líquido, Ai, começou a funcionar, foi imediatamente, né? Como era 99%, aquilo ali parecia que era sempre foi meu, né? Eu até falo que o rim dela foi feito para mim. O rim dela era meu o tempo inteiro, só a gente que não sabia. E quando a gente acordou da cirurgia, a primeira coisa que eu perguntei: e a minha irmã? E a minha irmã tá bem? Não queria nem saber se o meu rim tinha funcionado, se o rim dela tinha. Não, minha irmã tá bem, tá bem, calma. Eu acordei assim, acelerada. Ela tá ótima, deu tudo certo, Daiane. Você recebeu um novo rim. Se der tudo certo, com 3 dias você vai, com uma semana você vai ter alta. E foi quando eu vi ela pós-cirurgia, a gente tem até uma fotinho, a gente dá duas velhinhas sentadas assim na cadeira, que tudo é operada. Ela veio de cadeira para o meu quarto, ela não estava andando. Aí a gente se olhou, foi emocionante demais, sabe? Quando eu fiz o meu primeiro xixi, depois de 12 anos, fui fazer o meu primeiro, tive que aprender a fazer xixi, eu não conseguia mais segurar, eu tive que reaprender a usar novamente essa função que eu tinha perdido há muitos anos. E foi emocionante, assim, é, foi um começo. Eu nasci de novo ali no dia 26 de novembro de 2016. Eu nasci de novo. Eu tive uma nova vida. A Daiane de antes e a Daiane do dia 26 de novembro nasceu de novo, teve uma esperança de vida ali. Começou a fluir tudo novo, né? Ela fala assim para mim, quando a gente se viu e ela ia se mudar, ela ia para outra casa, a gente estava morando junto. Ela falou assim: agora você voa, borboletinha, voa. Ela falou isso para mim, e de fato, dali em diante eu comecei a voar, comecei a viver novamente, a comer novamente, né? Quem é transplantado pode comer tudo com equilíbrio, não tem nenhuma restrição, apenas alguns anti-inflamatórios, que não é recomendado nem para quem tem rim saudável, né? Mas hoje é vida normal que eu e como é vivo. que tá os cuidados com lupus? Hoje o lúpus está inativo, Tá, graças a nossa, que bênção. Deus. Sim, E os me diz uma... imunossupressores, Não, pode falar. certo, os imunossupressores que eu tomo para o transplante, eles fazem com que o lúpus não fique ativo, né? Ele fique em remissão. E nesse meio tempo você tava, você me disse lá no processo dos 12 anos, você não tinha aquela esperança, porque tudo que aparecia é que não ia dar certo, que não ia dar certo. E na hora que, já do resultado com a sua irmã, você disse, nossa, só pode ser Deus, né? E ali parecia que voltava uma fé que você já tinha antes, essa força, né? Realmente voltou, você voltou com sua fé. Se puder contar um pouquinho disso também.
sim, não. Meu Deus, eu falei assim, meu Deus do céu, mesmo eu sem fé, sem crença, o Senhor teve a misericórdia, a compaixão de mim. É, mas assim, era a minha sinceridade sobre isso era tamanha. Eu falei, meu Deus, eu orava e falava assim, meu Deus, eu não tenho fé para transplantar. Eu não tenho fé, eu não tenho esperança que um dia eu vou sair da hemodiálise. Eu era muito sincera com ele, então a sinceridade faz com que você ganhe, vamos dizer assim, uma honra, né? Então, por eu ser sincera, ele via que mesmo com a minha falta de fé, eu buscava ter, né? Mas não tinha. Mas, sem dúvida, eu nunca deixei de crê-lo, né? Só nessa parte que eu não cria. Não, eu não creio que eu duvidei dele. Eu não tinha fé mesmo, sabe? Eu não sei dividir isso É um dentro de mim. conflito interno mesmo, né? Porque é Uhum. difícil mesmo a gente sentir fisicamente outras pessoas dizerem, não, você tem que crer, mas é você que tá sentindo, não é o outro, né? Então é difícil, né? Sim, Mesmo é que ali difícil. internamente você tem uma pequena esperança, quando vem tudo negativo, é difícil, né? A gente é racional também, a gente tem emocional também. E ainda mais de uma doença autoimune, que vai abaixando a nossa imunidade com tudo que a gente vai contra nós mesmos, né? Mas você Isso. disse que começou a viver, né? Ter uma nova vida. Quem é a Daiane hoje? A Daiane hoje é uma pessoa esperançosa, né? Se eu vivi outrora sem esperança, hoje eu sou a esperança em pessoa, alguém que sempre motiva, que incentiva, que vai dar certo. Tem os seus momentos de frustrações, é claro, mas hoje eu sou real tanto quanto eu era quando eu queria ser força para minha família, né? Para poupá-los. Mas eu sou essa pessoa alegre, energética, que sempre procura levar o que é bom para as pessoas, com a minha mãe, com os meus irmãos, principalmente com o meu marido, né? Que eu sou muito grata a ele. E ele fala que de fato, assim como ele fala que tudo que passamos serviu para o casal que nós somos hoje. Né? Hoje ninguém sabe viver mais sem o outro. Se eu viajo um dia para visitar minha irmã, a gente chora antes de se despedir. Parece que casamos, que somos recém-namoradas, aquela. Então, você viu tudo, sabe? Tudo que eu passei nos meus 12 anos de dor, de sofrimento, de tristeza, fez com que virasse um pacote, né? E me fizesse ser mais forte ainda. Tenho medos, sim, mas eu lembro de onde Deus me tirou e para o que ele me tornou e continua, né, me preservando até aqui hoje. E que bom, Daiane, que bom que você aceitou contar a tua história. Eu sei que, independente da história, de dor, de cicatriz, é difícil, é mais difícil ainda de falar disso, né? Mas você não tem a noção da dimensão do quanto isso chega nas pessoas e ajuda, talvez, alguém que está aqui escutando algo que você está falando e você vai ajudar uma pessoa que nem conhece. Vou até pedir para as pessoas comentarem, chegar em você, dizer o quanto isso pode ter ajudado, trazer uma esperança, porque a gente não fala das nossas dores, né? Mas somos humanos Uhum, e todo mundo tem alguma coisa, todo mundo tem alguma coisinha para contar. é, e talvez se a gente contasse mais, compartilhasse, pelo menos não necessariamente precisa ser público, né? Tem que ter um propósito exato. para ser público. E eu acredito que você tem esse propósito, não veio aqui à toa. E esse propósito vai atingir, e cada vez mais através de outras fontes que você fale, que chegue novas entrevistas, mas que essa entrevista também chegue em mais pessoas. Mas acredito que o propósito é ainda maior que você. Ele vai a muito mais vidas. É como se esse rim fosse uma sementinha plantada, né? Sim. Sua irmã estava lá plantando nela aquela sementinha que Uhum, foi para outra terra, que é você, e você vai colocar outras sementes aí para literalmente florescer em outras pessoas, ajudar a ter essa esperança, da forma que elas querem, né? Mas eu acredito que só da tua coragem de vir aqui, como você disse, eu não falo da minha dor, é muito difícil, mas eu sinto a dor do outro, eu sinto, isso é humano, né? Você sentir que uhum, nossa, você tava ali mal, mas vendo a sua mãe mal por você, você tava mais mal ainda. E olha como sim. isso é humano,
como você é humana de guardar uma dor que é tão difícil de você tava passando mal, se aguentando passar mal e só no limite eu vou pro hospital, é muito difícil, mas eu quero que, como eu disse, é com o tempo, né? Que você se permita ser ajudada também. Mas agora que você já ajuda, desde sempre essa Daiane tem na essência de ajudar, mas se permita também receber o amor em troca, se permita ajudar, conversar. Não deixa guardado não essas dores. O seu marido já provou que te tá disposto para escutar, que tá aí contigo para tudo. Então, Sim, antes sim, que vire sintoma alguma coisa, fala com ele, fala com as pessoas que você sim. ama, fala essa irmã, que eu acho que não vai ter problema nenhum, assim como ela falar também de alguma questão, porque a gente tem um. A gente quer ser forte, né? Mas Uhum. eu acredito que forte mesmo, aqueles guerreiros, eles passaram por batalhas, né, para ser quem eles É. são. E você já é uma guerreira. Olha tanta coisa que você passou, tanta batalha que você não tem que olhar para trás e imaginar aquela Daiane lá e esquecer, não. Era aquela Daiane que tem muita força, que viveu, tenho certeza que venceu. E tá vencendo mais ainda. Aquela Daiane enfrentou dia após dia, minuto após minuto, que a gente sabe que é difícil. A gente falou de 12 anos rapidamente aqui, mas não só 12 anos, né? Você estava sentindo sintomas também antes. Então, é minuto após minuto de dor, é muito difícil aquela Daiane tem aquela história que chegou aqui hoje, mas que merece ser reconhecida também, que te torna ainda maior hoje em dia. Então lembre dela sim, mas se permita ainda mais alegrias, conquistas, a comer o que você quer, né? Como você disse, a viver, a viajar que você queria, a conhecer outros A lugares voar. a voar, chegar a outras pessoas, ser essa borboleta mesmo, porque você estava no seu casulo, né? Agora Sim, você vai sim. voar e lembra que esse voo é acompanhado das pessoas que você ama e isso é tão lindo que eu quero deixar até um abraço para sua irmã aqui, a Thay, Obrigada. que, nossa, você realmente é um anjo. Nossa, eu vou te agradecer, mas tenho certeza que sua irmã já te agradeceu de várias formas, mas muito, muito obrigada por isso. Por você existir, fazer com que sua irmã se permita viver ainda mais também. Eu deixo um abraço também para sua mãe, para os seus pais que estavam ali te acompanhando, mesmo às vezes longe, né? Eu tenho certeza que a mãe Sim, ficava ali desesperada de como tá minha sim. filha, o seu irmão também, o seu marido que tá aí sempre te apoiando, que não te abandonou e provou e prova diariamente que o amor é isso, né? Tá ali Uhum. nas conquistas, mas tá ali na fase mais difícil, né? Que ele não esperava também, como foi uma surpresa pra você, né? Vocês se casaram, não esperava que ia acontecer, mas vocês se casaram provando que estão juntos ali do lado do outro, independente de que aconteça. Mas agora vai vir Uhum. só conquista, vai vir Sim. frutos, vai vir essa colheita linda, viu? E Amém. Daiane, muito, muito obrigada por topar contar aqui, falar um pouquinho. E para finalizar, eu quero que você deixe um recadinho, principalmente para aquela pessoa que tá ali sem esperança, como você estava lá atrás, que talvez recebeu um diagnóstico difícil, talvez entrou nessa entrevista para escutar alguma coisa também, né, para ver se dá uma luz. Então, quero que você deixe um recadinho do seu coração. Bem, o que eu posso dizer é que mesmo que você esteja lá no fundo do poço, como em muitos momentos eu estive, ocultando o que eu sentia para minha família, mas sendo sincera para com Deus, que com Deus a gente não consegue esconder, né? Mas eu era tão sincera com Ele, então por isso que eu acredito que Ele teve essa misericórdia comigo. Então, se existe alguém que você possa ser sincero, esse alguém é Deus. Se você quer ocultar as suas dores, como eu fiz da minha família, para poupá-los de sofrer ainda mais, seja com Deus sincero, fale para ele de fato, eu não creio, eu creio, eu estou com medo, não estou com medo, fale, né, que ele vai vir com a sua misericórdia, a sua benevolência, porque ele é pai, ele quer ver você bem, mesmo que demore um tempo, porque tudo tem um tempo, eu sei que se fosse outra hora eu não estaria preparada para aquilo tudo, mas ele preparou tudo, e hoje eu procuro conversar mais sobre o que eu sinto com as pessoas, com
com limite, viu, Helena? Com limite, Não, mas porque tem que eu ser não as quero. pessoas certas também, não é qualquer pessoa. Sim, 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 sim. Então, o que eu posso dizer é: se você sente mais, quer poupar as pessoas das dores que você está sentindo, seja sincero com Deus e Ele vai te dar força, Ele vai preparar, Ele vai cuidar. E é isso que eu tenho a dizer para todos que estão aqui ouvindo. Fico muito feliz, Milena, de ter chegado a, até você através da nossa amiga em comum, né, de longa data, que Um me abraço ajudou também para Nilce. muito. Um abraço grande para a dona Nilce, que eu tenho respeito muito grande por ela, me ajudou muito quando eu casei, me ensinou muitas coisas de como ser dona de casa. Ela sabe toda a minha história, assim, então eu sou muito grata a ela também por ter me direcionado a você e estar aqui compartilhando essa história que teve um início muito triste, dolorido, mas que está tendo um final feliz. E eu tenho certeza que toda essa história e a sua decisão de falar tem um propósito além, viu? Você está transformando o que você ganhou da sua irmã em algo além, para atingir outras vidas. Então, muito, muito obrigada por isso, Daiane, pela sua escolha, por vir aqui. Eu tenho certeza que vai receber muitas mensagens que nem espera. Então, muito, muito obrigada. Mesmo que virtualmente, um abraço em ti de Um coração, abraço. viu?